Lua cheia e eclipse lunar parcial em peixes. O que é que será que este eclipse está realmente a nos revelar? Há algo neste eclipse que me chamou imediatamente a atenção e talvez seja precisamente aquilo que quase ninguém vai começar por explicar. Temos uma lua cheia em peixe, temos o eclipse lunar parcial, a lua está numa casa 8 e o sol está numa casa 2. Mas quando olhamos para os nodos lunares, eles estão noutro eixo. O nó do norte está em Aquário e o nó do sul está em Leão. Então surge uma pergunta muito importante. Se os nodos já mudaram para Aquário e Leão, por que é que ainda temos o eclipse no eixo Peixe-Virgem? E aqui é que eu quero começar esta investigação, porque este eclipse não me parece falar apenas do signo de Peixe. Parece-me falar de uma transição, de algo que ainda está a encerrar, enquanto a nossa direção já mudou. E isso muda completamente a forma como podemos olhar para este eclipse. O eclipse acontece numa lua cheia, acontece aproximadamente 4 graus de Peixe e o Sol aproximadamente 4 graus do signo de Virgem. A Lua está dentro de uma casa 8, o Sol oposto está na casa 2 e aqui já temos uma oposição muito importante desta Lua, não é? Aquilo que eu partilho, aquilo que é meu, aquilo que eu absorvo, ou aquilo que eu já absorvi, aquilo que me pertence, os meus recursos e os recursos do outro, a fusão e a autonomia. E quando colocamos o signo de peixe e do outro lado virgem, temos outra camada. Peixe ele dissolve e virgem discrimina. O peixe sente mais, a virgem analisa. O peixe mistura um pouco e a virgem separa. Portanto, a pergunta deste eclipse pode não ser simplesmente de que preciso me libertar, mas também pode ser o que é meu e o que é que eu tenho que carregar, que tenho carregado até agora, que não é meu. E esta pergunta torna-se ainda mais importante porque a Lua está numa casa 8. Então, uma Lua em peixe pode captar muito a atmosfera, absorver emoções, pode confundir aquilo que sente com aquilo que pertence ao outro. E numa casa 8 isto ganha profundidade, porque a casa 8 fala precisamente dos vínculos profundos, trocas emocionais, dependências, recurso partilhado e conteúdo que não está necessariamente na superfície. Então está muito abaixo daquilo que é visível a nós. Por isso, aqui, quantas coisas que chamamos de alguma forma de eu, né, começaram na realidade numa relação. Quais os medos são teus? Quais as culpas são tuas? Quantas necessidades de proteção nasceram daquilo que tu viveste com outras pessoas? Quantas vezes tu confundiste uma ligação com fusão? Então, este eclipse pode colocar isso diante de nós. E então aparece o Sol, não é? Que é a lua cheia em Virgem, a mostrar esse lado da casa 2, não é? Do signo de Virgem, e o Sol está conjunto a Mercúrio também em Virgem. Então temos aqui Mercúrio Casimi também ao mesmo tempo. Para mim esta configuração também é muito fundamental porque Mercúrio é regente do próprio Sol. Portanto, temos aqui um Sol em Virgem acompanhado pelo próprio regente e existe aqui uma necessidade enorme de compreendermos, de organizarmos, de nomearmos as coisas, de termos discernimento, de separar o joio do trigo, analisar, dar significado àquilo que está a acontecer. Só que depois a Lua, como está em oposição também a Mercúrio, aqui surge tipo uma tensão muito humana. Será que eu consigo explicar aquilo que eu estou a sentir? É que nem sempre isso acontece. Podemos construir uma explicação perfeita para uma experiência emocional e mesmo assim continuarmos a sentir exatamente a mesma coisa. Porque compreender intelectualmente não significa necessariamente integrarmos ou conseguimos
integrar emocionalmente. E este eclipse coloca precisamente esta tensão entre aquilo que nós conseguimos racionalizar e aquilo que o nosso campo emocional revela. Então, e o nó do sul em Leão? Agora também chegamos aqui a uma parte que eu considero particularmente muito interessante, porque a Lua está em oposição ao nó do sul em Leão, mas o Sol não está conjunto a este nó do sul. Isto é muito importante porque não quero transformar isto numa interpretação muito simplista de Sol com nó do sul. Não é por isso que temos uma lua em peixes e a confrontar um nó do sul em leão. E o nó do sul pode representar padrões conhecidos, identidades já construídas, formas antigas de nós ocuparmos aquele lugar, maneiras de procurar reconhecimento. E eu faço esta pergunta a todos vocês. Qual identidade precisas construir para sobreviver emocionalmente? Quem aprendeste que precisavas de ser para ser aceite? Não é? A pessoa que foi sempre forte, a pessoa que resolve, a pessoa que cuida, a pessoa que adapta-se, a pessoa que absorve tudo, a pessoa que sacrifica-se em prol dos outros, a pessoa que se quer salvar o mundo inteiro e as pessoas todas, a pessoa também que quer reconhecimento, a pessoa que precisa ser vista. E essa identidade, se calhar, já não corresponde àquilo que tu queres ser hoje. Então, o nó do norte em Aquário, porque o nó do sul está em Leão, o nó do norte está em Aquário, e isto também muda o nosso direcionamento. Não se trata apenas simplesmente criar uma nova personalidade ou uma nova personagem. Trata-se de sair da tua identidade excessiva, condicionada, para a necessidade de reconheceres o caminho para uma relação mais livre com quem nós somos e com quem tu és. Então, Aquário pergunta: quem sou eu quando já não preciso desempenhar o papel para pertencer? É aqui que encontramos uma ligação muito importante com a Casa 8, porque a Casa 8 pode mostrar-nos onde estamos emocionalmente fundidos. Não é? Então, consegues continuar ligado sem te prenderes ou sem te perderes? Esta pode ser uma pergunta central também deste eclipse. E então, entra aqui Urano. A Lua em Peixes quadra com Urano, em Gêmeos, pronto. E o Sol em Virgem também quadra com Urano. Então temos, portanto, aqui uma quadratura tipo T, não é? Entre Lua, Sol e Urano. E Urano está dentro de uma casa 11. E isto introduz uma ruptura, porque Urano não costuma perguntar se estás confortável ou não. Urano, ele vai e diz: e se aquilo que tu acreditas já não servir mais? Não é? E estando em peixes, existe uma dimensão muito mental, existe aqui crenças construídas e formas como falamos e comunicamos muito forte. Então a mudança de pensamento é importante, a mudança de narrativa, mudança de forma de comunicarmos, mudança na forma de pertencer aos grupos, mudança na forma como recebemos a nossa informação. E estando numa casa 11, também podemos questionar os grupos aos quais pertencemos. Aonde nos adaptamos, aonde nos sacrificamos também em prol dos outros, aonde temos compaixão de toda a gente menos de nós mesmos. As ideias coletivas também que nós absorvemos, né? As comunidades, as redes, as questões que adotamos, porque eram opiniões desse nosso ambiente. Então talvez o eclipse esteja a perguntar-te: esta ideia é realmente tua? Não é? Porque Serna, ela está conjunta a Urano, né? E a Serna aqui é como se fosse uma camada simbólica e não é um planeta, é um asteroide. E simbolicamente esta combinação também pode aprofundar aqui esta investigação sobre aquilo que foi rejeitado, aquilo que foi afastado ou aquilo que foi colocado na nossa consciência. Então o Urano, ele rompe isto. Serna traz à superfície aquilo que foi deixado no fundo do oceano, né? E isso reforça uma pergunta:
O que é que foi excluído da tua própria história e agora precisa ser reconhecido? Eu também considero que vás ao Google ou a algum lado investigar e estudar Sedna, porque Sedna tem uma história muito bonita. E é importante nós sabermos essa história, porque isso também traduz a nossa própria vida. Então, a história é dentro, ao final de contas, acaba por ser dentro de um oceano. E nós também estamos a falar aqui de peixe. E peixe também é rés, né? Simboliza o oceano, os mares. Então são coisas que estão dentro da nossa psique, que de alguma forma nós não temos esse conhecimento, né? E uma lua cheia em peixes, numa casa 8 fala tudo que está muito lá no fundo, que nós de alguma forma podemos não ter esse conhecimento, não é? Daquilo que lá está. E temos também aqui uns aspectos entre Lua, Quiron e o meio do céu em Touro. A Lua faz sextil para Quiron, está retrógrada em Touro, e o MC também está em Touro. Aqui temos uma grande possibilidade de integrar, porque depois de mexer em conteúdos profundos da casa 8, aparece Touro para nos dar também um bocado de consistência, né? E também falo aqui do nosso corpo físico, da nossa segurança, da nossa estabilidade, nos nossos valores. E também, uma pergunta que eu quero colocar aqui nesta lua cheia de peixe, na casa 8, que fala onde é que te sacrificas em prol de alianças, a nível até ilusões de questões de casa 8, né? Que nós não temos muito. Uh, Vivemos uma vida para adaptar-nos, para sacrificarmos, porque aprendemos assim durante a nossa infância, provavelmente com os nossos pais. Então há uma questão de também absorvemos de certa forma, e essa absorção também pode estar tão enraizada, tão profunda, que muitas vezes não conseguimos ter consciência delas. Então, aqui com este sextil entre Lua e Quiron, porque toca também de alguma forma aqui feridas ligadas ao valor, ao corpo, à segurança, à autoestima. E o Quiron retrógrado também pode trazer essa ferida antiga relacionada com o nosso próprio valor, a nossa segurança, para ser revista também internamente. E isto tudo pode ser trazido à luz, porque também estamos a falar de uma lua cheia. Então, talvez a cura não esteja em compreendermos tudo. Talvez esteja também a fazer com que aprendemos a sentir isso. Tipo, eu não tenho valor mesmo quando não estou a desempenhar aquilo que esperam de mim. Isto é uma frase muito importante para nós trabalharmos. Como seres e casa 12, aqui temos a Lua também a fazer trígono para este asteroide que é Ceres, que está em Caranguejo, numa casa do inconsciente, mais uma vez. Não é? A casa 8 fala do inconsciente, do oculto, são casas angulares, e a casa 12 também fala do inconsciente. Portanto, o Sol faz sextil também com Ceres, portanto, traz aí questões relacionadas à infância, relacionadas ao perfeccionismo, porque o Sol está em Virgem. Aqui aparece uma camada também muito silenciosa, porque Caranguejo também fala da nutrição, da proteção, do cuidado, e numa casa 12 podemos aqui investigar aquilo que fazemos silenciosamente. Então, aquilo que cuidamos sem ninguém ver, aquilo que carregamos emocionalmente, e até padrões de cuidado que se tomamos de forma muito automática. Há padrões que nós fazemos diariamente que estão tão enraizados que nós levamos aquilo como uma verdade, como automática, e nem temos a noção daquilo que estamos a fazer porque pensamos que é normal. Então, depois temos o Marte também em Caranguejo na casa 12, e isto também é extremamente importante porque temos aqui um Marte é cirúrgico. Temos oportunidades aqui também de
fazer este corte de padrões que foi herdados na nossa infância, que estão inconscientes, claro, mas que com um trabalho interno também podemos lá chegar. Então, porque podemos ter emoções que não são expressas diariamente, como raiva engolida, necessidades que foram escondidas, impulsos que foram reprimidos e ações que ficou cá dentro de nós. Então este eclipse pode revelar algo que não começou agora, pode revelar aquilo que esteve durante muito tempo embaixo do tapete, não é? Digamos assim, entre aspas. Júpiter rege a Lua. Então, agora temos aqui outra peça fundamental, porque Júpiter é o regente tradicional de Peixe e Júpiter está em Leão conjunto ao ascendente. Portanto, a Lua em Peixe está a ser conduzida por Júpiter em Leão e onde está o Leão? Precisamente no eixo nodal do Nó do Sul. Isto faz voltar à questão da identidade, quem eu sou e, sobretudo, quem eu aprendi que tinha que ser. Porque talvez o processo deste eclipse não seja simplesmente só a libertação de emoções, mas também perceber que algumas emoções estão ligadas a uma identidade antiga. Uma identidade que já conhecemos tão bem que confundimos essa identidade com a nossa própria essência. Netuno está retrógrado em Carneiro na casa 4 e ainda temos este aspecto. E aqui, porquê Netuno? Porque Netuno rege o signo de Peixe, ele está retrógrado em Carneiro na casa 9. Aqui também podemos ver as nossas crenças, crenças que nós também de alguma forma adquirimos, verdades que seguimos como verdades absolutas, porque assim aprendemos, filosofias que adaptamos durante a nossa vida inteira, que se calhar nem tem nada a ver com a nossa essência, histórias que nos explicaram sobre quem somos e sobre quem deveríamos ser, que também não tem nada a ver connosco. Netuno ajuda não, ele está a fazer um trabalho de dissolver essas certezas absolutas que foram contadas, né, a nós e que de alguma forma pode estar assim muito distantes de nós vermos, porque o Netuno traz essa nebulidade e a casa 9 também fala de algo que está distante. Então, como fala também de estrangeiro, e estrangeiro é o desconhecido, e o desconhecido também pode se tornar muito distante dos nossos próprios olhos. Então, pode haver filosofias, verdades, crenças que não está diante dos nossos olhos e que nós levamos uma vida como fosse uma certeza e Netuno está a trabalhar em dissolver essas certezas. O Carneiro ele quer afirmar a sua identidade. Na casa 9, pede-nos para irmos ao encontro da nossa verdade, ao encontro e construirmos a nossa própria filosofia de vida através daquilo que nós acreditamos e não através daquilo que nos for ensinado. Também falo de questões religiosas e de crenças religiosas também, porque Peixe também fala da espiritualidade. Há coisas que nos foram ensinadas que nós repetimos ainda hoje e que se calhar foi o outro que disse que era bom, foi o outro que disse para tu fazeres, foi o outro que não sei do quê, foi o outro guru, foi o outro mestre e no final de quando a gente faz aquilo não resulta nada porque aquilo nem acreditamos naquilo no fundo, porque a nossa alma nem precisa daquilo e nós fazemos aquilo e depois apanhamos cada desilusão porque aquilo não fez sentido, porque aquilo não fez efeito, porque depois criticamos Deus, porque Deus quer isto, porque Deus quer aquilo, e isto são coisas que não fazem efeito, nem faz sentido, porque na nossa alma, no fundo acredita noutras coisas, calhar no fundo acreditas que tu fazes parte de algo maior, que tu és da mesma parte da energia divina, que tu fazes parte da centelha divina, que tu não precisas fazer pedido nenhum externo, se calhar precisas de voltar para dentro, precisas confiar mais em ti, precisas de conectar mais com as tuas consciências divinas, com a tua sabedoria, que é aquilo que tu trazes como bagagem de sabedoria interna, não é? Porque a Casa 9 também fala de sabedoria e dessa busca por aquilo que nós somos. Então podemos chegar aqui a uma pergunta um pouco desconfortável, que é, esta realidade é minha? Ou será que é a minha verdade?
ou é uma verdade que eu aprendi a que seja verdade. Então, afinal, o que é que este eclipse está aqui a nos ativar? Talvez não seja simplesmente uma pessoa, nem simplesmente uma relação, nem simplesmente só uma emoção. Pode ser uma forma antiga de nos relacionarmos connosco próprios também, em primeiro lugar. Uma identidade construída, uma forma de pertencer, uma forma de cuidar, uma forma também de absorver as coisas, de conseguir discernir o trigo do joio, uma forma também de procurar segurança, reconhecimento, e aqui também volto ao eixo da casa 2, casa 8, porque na casa 8 é o que eu carrego e na casa 2 é o que é meu. E talvez a pergunta mais poderosa deste eclipse também seja: o que é que continuas dentro, o que é que continua dentro de ti apenas porque um dia precisaste disso para pertencer? Porque aquilo que um dia foi adaptação pode transformar-se numa prisão quando continuas a utilizar isso depois de já não precisar dele. O eclipse não termina o processo, e aqui também faço uma ressalva importante. Este eclipse é uma grande culminação do ciclo Virgem-Peixes, mas não devemos aqui também falar que é o último, porque vamos ter também aí em 2027 um eclipse em fevereiro, em Virgem. Portanto, agosto aqui agora pode representar de alguma forma uma revelação, uma culminação e também uma tomada de consciência. Também aquilo que de alguma forma nós plantamos lá no princípio do ano, não é? Na lua nova em Peixes, vamos também colher aqui nesta lua cheia. Talvez também seja precisamente isso que Virgem nos pede, que não basta percebermos, é preciso reorganizar, não basta libertar, é preciso construir diferente, não basta descobrir que uma identidade antiga já não serve, é preciso começar a viver sem ela. Então, pergunta-te a ti o que é que precisas deixar aí nesta lua cheia. Eu deixaria outra pergunta também, mais incómoda, mais investigativa. Que parte de ti ainda estás a proteger, apesar de já não precisares de ser essa pessoa? Então, observa as relações, observa os teus limites, observa aquilo que absorves dos outros, observa aquilo que chamas como tua personalidade, observa aquilo que fazes automaticamente para seres aceite e, sobretudo, observa o que realmente é teu. Porque talvez este eclipse não venha simplesmente para nos pedir que libertemos de alguma coisa, talvez venha para nos obrigar, entre aspas, a distinguir o que é nosso, o que é do outro, o que é que foi aprendido, o que é necessário e, finalmente, aquilo que nós escolhemos para continuar a ser. Agora quero fazer uma investigação contigo. Olha para a tua vida e responde nos comentários, sem pensar muito. O que é que sentes que estás a carregar, mas que no fundo já percebeste que não é verdadeiramente teu? Pode ser uma responsabilidade, uma relação, uma identidade, uma crença, uma obrigação familiar, uma forma de agradares, uma versão antiga de ti mesmo. E se queres ir mais fundo, escreve apenas uma palavra, eu, se percebeste que estás a viver uma identidade que já não corresponde a quem és, ou responderes outro, se percebes que estás a carregar algo que pertence a outra pessoa ou ao teu sistema familiar, ou mesmo comentares mudança, se sentes que estás entre uma identidade antiga e uma nova forma de viver. Eu vou acompanhar os comentários porque quero perceber o que este eclipse está a trazer à tua consciência e à consciência de todos que vão comentar aqui neste vídeo. Guarda este vídeo porque a lua cheia é uma culminação. Não encerramos definitivo, é o último capítulo deste eixo que vai acontecer no mês de fevereiro de 2027. Esse será o nosso último capítulo.